Nunca se ouviu falar tanto de paz na Terra como nesses tempos que estamos vivendo. Para tudo e para qualquer coisa, fala-se da paz. Desde há muito se conhecia a pomba da paz. Há muito se fala da bandeira da paz, dos tratados de paz ou de armistício. Mas, afinal de contas, o que vem a ser mesmo a paz? É muito difícil para quem não é pacífico saber o que vem a ser a paz. Para muita gente, a paz é a postura das águas paradas. Para outros, a paz é a inércia, é o não fazer nada. É o não ter que se incomodar, que se importunar, que sair do seu lugar. Não ter ninguém que o aborreça, que o importune, que o chateie. Parece que a paz se torna para muita gente uma virtude estanque, parada, ancilosada, quando em realidade a paz é exatamente o oposto. Quando vemos a superfície espelhada no lago, jamais suporemos que na intimidade do lago exista paralisia. A vida que ferve, a vida que exubera, existe vida que se mostra, que se multiplica, que se revigora, quando se fala em harmonia ou em paz. Estamos tratando de uma postura de vida, porque a paz é uma virtude ativa e também proativa. A paz engendra outras tantas virtudes. A paz realiza muitíssimos trabalhos. Por causa disso, cada vez que falamos em paz, é preciso aprender a identificar que paz é essa a que nos estamos referindo. É a paz dos cadáveres? A preguiça rançosa dos cadáveres? Ou estamos falando em paz, atividade, atitude, consciência tranquila, disposição para o bem, para o trabalho, para a luta? Isso é paz. Quando pensamos nos ases da paz que o mundo conheceu, a semelhança de Gandhi, o grande líder da paz indiana, a vida de Gandhi teve de tudo, menos inércia. Era um homem de atividade. Atividade social, atividade na política, atividade religiosa. Era um homem de atividades. Em prol do bem geral, era um homem de paz. Quando pensamos em Teresa de Ávila, a conhecida Santa Teresa d'Ávila, freira, religiosa por excelência, mas não vivia rezando pelos cantos o dia inteiro. Ia à luta, buscava recurso para os seus velhos, buscava elementos que pudessem ajudá-la a manter, a construir e a manter o lar de idosos. Sofreu o convite devastador de um príncipe, um convite indecoroso, um convite indecente, trocando-o por uma ajuda que ela rechaçou com a maior tranquilidade. Verificamos na vida dessa mulher de paz que sua paz tinha de tudo, menos inércia. Lembramo-nos do Prêmio Nobel da Paz que foi Madre Teresa de Calcutá. Naquela mulher pequena e magra, havia de tudo, menos inércia. Alfabetizou crianças, cuidou de leprosos, de tuberculosos, de velhos abandonados, jogados às lixeiras da Índia. Era uma mulher ativa, exuberantemente ativa, e era da paz. Quando nos lembramos desses vultos tão recentes na humanidade, como Martin Luther King Jr.,
que em 1968, tão próximo de nós, fez a grande marcha sobre Washington contra o apartheid americano, o preconceito étnico americano. Verificamos assim que a paz carrega em seus ingredientes essa capacidade de sairmos do lugar, de nos movimentarmos, essa capacidade de agir, de fazer, de provocar mudanças positivas para a sociedade. É por causa disso que todas as vezes que falarmos de paz, será necessário estabelecermos se estamos falando verdadeiramente de paz ou se nos referimos à inércia dos mortos, à inércia do pântano, à inércia da morte. Desse modo, sendo a paz essa virtude por excelência que está dentro da criatura e que é bem diferente do que se costuma imaginar, evocamos um dos ensinamentos do homem de Nazaré, quando nos disse: "A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Mas não vô-la dou como o mundo a dá." Nesse ensinamento de Jesus Cristo, percebemos algo fabuloso, porque em verdade ninguém pode dar do que é seu espiritualmente para o outro. Mas Jesus Cristo nos dizia que deixava a sua paz como modelo para nós, como proposta para nós. E mesmo assim, não deixava da mesma maneira que o mundo deixa. A paz do mundo, vale a pena rever, é como a paz dos cadáveres, a paz da inércia, a paz do não fazer nada. É uma paz que não deveria ser chamada de paz. É uma tranquilidade, é um sossego, é um ócio. Mas a paz do Cristo é trabalho dignificante. Nós notamos ao longo da história homens e mulheres que se dedicaram ao trabalho da paz e o fizeram com rara mestria. Se nós olharmos, por exemplo, o gênio de Madre Teresa de Calcutá, com que garra essa mulher trabalhou pela paz, em sua vida nós encontraríamos todos os problemas, menos a inércia. Alfabetizou crianças, amparou a leprosos, tuberculosos, retirou das lixeiras os velhos que eram ali atirados pelos próprios filhos. Madre Teresa foi Prêmio Nobel da Paz. Tamanho o trabalho que realizou nesse campo da paz. Mas se nós olharmos a saga de Gandhi, de Mohandas Gandhi, nós acharemos em sua vida tudo, menos a inércia. Porque foi um grande líder político, social, religioso, um homem de massa, um homem que falava para que os outros ouvissem, falava com bom senso. Lutou contra um império inteiro que dominava o seu país. Apanhou, foi preso, sofreu, preservando a paz. Decidiu não fazer qualquer movimento contra a violência, porque ele afirmava que qualquer movimento contra a violência seria igualmente violento. Teria que ser igualmente violento. Ele propôs um movimento pela paz. Era o movimento da não violência. E é por causa disso que nós percebemos que todas as pessoas que lidam em prol da paz são criaturas ativas, dedicadas, trabalhadoras do seu ideal, operosas no seu ideal. E por causa disto, temos que destacar o que é a pessoa pacífica da criatura passiva. Vale a pena lembrar ou relembrar que o indivíduo pacífico não está protegendo a própria pele, não tem interesses personalísticos,
Ele visa o bem comum. Ele está sempre propenso a trabalhar em prol do bem comum. A criatura passiva está pensando em si, em não se incomodar, em não se aturdir. E é por causa disto que nós vemos tanta gente que dá abraço simbólico nas árvores, mas derruba as plantas, cortam as florestas. Encontramos pessoas que dão abraços simbólicos em prédios públicos que depois vão pichar. Outros que abraçam os lagos, as fontes, os rios, mananciais diversos, em nome da paz, do verde, da ecologia, mas atiram-lhes detritos. Atiram pelas janelas dos seus veículos ou dos ônibus, latas, garrafas, sacos plásticos, PETs, em nome da sua passividade. O pacífico procuraria uma lixeira para preservar a natureza. O passivo atira em qualquer lugar, ajustando-se à ideia de que aquilo já estava sujo. Já estava assim. Empurram cada vez mais os problemas para frente, alegando que os problemas já existiam. É a paz que carregamos por dentro de nós, que gradativamente explode, vaza da nossa realidade e faz com que as pessoas em torno se banhem na nossa paz. E essa paz que extravasa de nós contagia a sociedade em que vivemos. E a sociedade em que vivemos apaziguada, com a nossa influência, com a nossa participação, espalhará a paz para o mundo e todos nós seremos, sem dúvida, muito mais felizes.